A alguns quilômetros de Pedra Alta, em uma vila menor chamada Vale da Luz, vivia Mariana, uma jovem de 28 anos cuja vida era marcada por um dom especial e uma dor silenciosa. Mariana era costureira, e suas mãos transformavam tecidos simples em roupas que pareciam carregar vida. Suas criações eram conhecidas por sua delicadeza, e vestidos com bordados que pareciam dançar, camisas com costuras tão perfeitas que pareciam abraçar quem as usava. Mas, por trás de seus sorrisos gentis, Mariana carregava uma ferida que poucos conheciam. Anos antes, Mariana perderá seu irmão mais novo, Lucas, em um acidente trágico. Ele tinha apenas 16 anos, cheio de vida, com um sorriso que iluminava qualquer lugar. Lucas era o maior incentivador de Mariana. Ele dizia: "Humana, você vai fazer coisas grandes. Deus colocou um dom em você." Após a perda, porém, a esperança que outrora guiava pareceu se apagar. Mariana continuava frequentando a igreja, cantando no coral, mas as palavras das canções soavam vazias. Ela costurava, trabalhava, vivia, mas era como se vivesse pela metade. O que há para esperar? Pensava. O que Deus pode fazer com um coração partido como o meu? Uma tarde, enquanto Mariana terminava um vestido na sua pequena oficina, com paredes cobertas de linhas coloridas e tecidos empilhados, uma mulher idosa entrou. Era Dona Rosa, uma anciã de 75 anos, conhecida em Vale da Luz por sua sabedoria e fé inabalável. Rosa carregava um embrulho de tecido azul, macio como o céu ao entardecer, e pediu que Mariana fizesse um vestido para sua neta, Clara. Enquanto entregava o material, Rosa olhou nos olhos de Mariana e disse, com uma voz suave: "Você já pensou no que a esperança pode fazer, minha filha?" Mariana hesitou, surpresa com a pergunta. "Esperança?", respondeu, com um leve tom de amargura. "Acho que perdi isso há muito tempo, Dona Rosa." Rosa sorriu com ternura, como se já tivesse ouvido aquelas palavras antes. "A esperança não é algo que se perde, Mariana", disse ela. "Ela é como uma chama que Deus acende em nós. Às vezes, parece que ela apaga, mas basta uma faísca para reacendê-la." Curiosa, apesar de sua relutância, Mariana perguntou como Rosa podia falar com tanta certeza. A anciã sentou-se em uma cadeira de madeira na oficina, com um embrulho no colo, e começou a contar sua história. Décadas atrás, Rosa perderá seu marido e seus 2 filhos em uma enchente devastadora que assolou o Vale da Luz. Ela ficou sozinha, sem casa, sem família, sem motivo aparente para continuar. A dor era tão grande que ela pensava em desistir. Mas, em uma noite de tempestade, enquanto orava em uma igreja quase vazia, ela abriu sua Bíblia em Romanos 15:13, e que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança, pelo poder do Espírito Santo. Aquelas palavras foram como uma faísca. Rosa decidiu confiar, mesmo sem entender. Ela começou a ajudar outras famílias, reconstruindo casas, compartilhando comida, orando com os que sofriam. Com o tempo, Deus trouxe uma nova família para sua vida, de netos adotivos, amigos, uma comunidade que a amava como uma mãe. "Esperança", disse Rosa, com os olhos brilhando, "é acreditar que Deus está escrevendo uma história, mesmo quando você só vê o capítulo da dor." As palavras de Rosa tocaram Mariana de uma forma que ela não esperava. Antes de sair, Rosa entregou a ela uma pequena vela artesanal, feita com cera de abelha e um pavio simples. "Acenda isso hoje à noite", disse Rosa. "E peça a Deus para reacender sua esperança." Naquela noite, Mariana sentou-se em seu quarto, com a janela aberta deixando entrar a brisa fresca. Ela acendeu a vela, e a chama tremeluzente iluminava as paredes, lançando sombras suaves que pareciam dançar. Pela primeira vez em anos, Mariana orou com o coração aberto: "Senhor, reacende minha esperança. Mostra-me que ainda há um propósito." Enquanto orava, lágrimas caíram, mas também veio uma paz que ela não sentia desde a perda de Lucas. Era como se a chama da vela estivesse aquecendo algo dentro dela. Nos dias seguintes, Mariana começou a perceber pequenas mudanças. Inspirada por Rosa, ela decidiu usar seu dom de costura para algo maior. Começou a fazer roupas para as crianças carentes de Vale da Luz, usando retalhos que sobravam de suas encomendas.
Cada peça era costurada com uma oração, e, quando entregava as roupas, via os sorrisos das crianças, sentia a chama da esperança crescer em seu coração. Ela também voltou a cantar no coral da igreja com uma nova paixão. Sua voz, antes tímida, agora ecoava com força, tocando os corações de quem ouvia. Um dia, Mariana recebeu um convite inesperado. Uma escola em Pedra Alta precisava de uniformes para os alunos, e alguém de Vale da Luz recomendara seu trabalho. Mariana ficou nervosa, e era a maior encomenda que já receberá. Ela viajou até Pedra Alta, carregando seus tecidos e sua máquina de costura, e, ao chegar, conheceu Samuel, o marceneiro que fornecera os móveis para a mesma escola. Eles conversaram no intervalo de uma reunião com o diretor da escola, e Samuel compartilhou sua história de paciência, contando como a semente de girassol e as palavras de Elias o ajudaram a confiar no tempo de Deus. Mariana, por sua vez, abriu o coração sobre sua jornada, sobre a perda de Lucas e a chama da esperança que Dona Rosa ajudara a reacender. Os dois sentiram uma conexão imediata, como se Deus tivesse cruzado seus caminhos por um propósito maior. Eles decidiram colaborar, unindo seus dons para ajudar a comunidade. Samuel começou a construir bancadas para a escola, enquanto Mariana costurava uniformes. Juntos, eles organizaram um projeto na igreja de Pedra Alta, onde compartilhavam suas histórias em cultos especiais. Samuel falava sobre a paciência, sobre esperar no tempo de Deus, enquanto Mariana contava como a esperança a trouxe de volta à vida. Suas palavras inspiravam os moradores, que começaram a se unir para ajudar uns aos outros. Com o tempo, a oficina de Mariana cresceu. Ela começou a ensinar costura para jovens de Vale da Luz, cumprindo o sonho que Lucas sempre viu nela. Cada aluna que aprendia a dar um ponto era um lembrete de que Deus estava escrevendo uma nova história em sua vida. A chama da esperança, que outrora parecia apagada, agora brilhava forte, iluminando não apenas Mariana, mas todos ao seu redor. Agora, vamos embarcar numa aventura incrível, cheia de coragem, fé e um Deus que faz coisas grandiosas. Preparem-se para a história de Davi, um menino que enfrentou um gigante assustador chamado Golias. Vamos lá? Peguem um lugar bem confortável, abram os olhos da imaginação e venham comigo. Era uma vez, numa terra chamada Israel, um povo que amava a Deus, mas que estava com um problemão. Do outro lado do vale, vivia um povo chamado Filisteus, e eles tinham um guerreiro enorme, tão grande que parecia uma montanha ambulante. O nome dele era Golias. Ele era tão alto que, se vocês empilhassem uns 10 de vocês, ainda não chegariam na cabeça dele. Ele usava uma armadura brilhante que pesava mais do que um carro pequeno, e sua lança era tão grande que parecia uma árvore. Todo dia, Golias saía do acampamento dos filisteus, parava no meio do vale e gritava com uma voz que fazia o chão tremer: "Ó, povo de Israel! Mandem um guerreiro para lutar comigo. Se ele vencer, nós seremos seus servos. Mas, se eu vencer, vocês vão ser nossos servos. Quem se atreve?" Nossa, que medo! Os soldados de Israel, mesmo sendo fortes e corajosos, tremiam como gelatina quando ouviam Golias. O rei Saul, que era o líder do povo, também não sabia o que fazer. Todos estavam com medo, e ninguém queria enfrentar aquele gigante. Mas, bem longe dali, numa cidadezinha chamada Belém, vivia um menino chamado Davi. Ele não era um soldado, não usava armadura, nem tinha uma espada brilhante. Davi era um pastor de ovelhas. Todo dia, ele levava as ovelhinhas para o campo, cantava músicas para Deus e tocava sua harpa. Ele era tão bom com a harpa que as ovelhas até ficavam mais calminhas quando ele tocava. Davi era o caçula da família, tinha muitos irmãos mais velhos, e todos achavam que ele era só um garotinho que cuidava de ovelhas. Mas sabem de uma coisa? Davi tinha um segredo, dele confiava em Deus de todo o coração. Quando um leão ou um urso vinha tentar atacar suas ovelhas, Davi não fugia. Ele orava, pedia força a Deus, e enfrentava os bichos com sua funda, uma corda que ele usava para jogar pedras. E Deus sempre o ajudava a vencer. Um dia, o pai de Davi, chamado Jessé, disse: "Davi, pegue esse pão e esse queijo e leve para seus irmãos. Eles estão no acampamento do rei Saul, lutando contra os filisteus."
Davi, todo animado, respondeu: Tá bom, pai. Já vou. Ele pegou a comida, deixou as ovelhas com um ajudante, e correu para o acampamento. Quando chegou lá, viu um monte de soldados com cara de preocupados. De repente, ouviu um grito que fez até os passarinhos voarem assustados. Ó, povo de Israel! Cadê o corajoso que vai lutar comigo? Era Golias. Davi ficou curioso e perguntou para um soldado: Quem é esse grandão que tá gritando aí? O soldado respondeu, todo tremendo: É Golias, o gigante dos filisteus. Ele tá desafiando a gente, mas ninguém tem coragem de lutar com ele. Davi arregalou os olhos, mas não de medo. Ele ficou indignado. Como assim aquele gigante estava falando mal do povo de Deus? Ele disse: Por que vocês estão com medo? Deus está do nosso lado. Quem é esse Golias para falar assim do nosso Deus? Os irmãos de Davi, que ouviram ele falando, ficaram bravos. Davi, para com isso. Você é só um menino. Vai cuidar das suas ovelhas e deixa a guerra para gente grande. Mas Davi não se calou. Ele acreditava que Deus podia fazer qualquer coisa. Alguém ouviu o que Davi disse e contou pro rei Saul. O rei, que já estava desesperado, mandou chamar o menino. Quando Davi chegou na tenda do rei, Saul olhou para ele e pensou: Nossa, esse garoto é muito pequeno. Como ele vai enfrentar Golias? Mas mesmo assim, perguntou: Davi, você acha mesmo que pode lutar contra aquele gigante? Davi respondeu com um sorriso: Rei Saul, eu sou pastor. Quando um leão ou um urso vinha atacar minhas ovelhas, Deus me dava força para vencer. Golias pode ser grande, mas Deus é muito maior. Ele vai me ajudar a derrotar esse gigante. Saul ficou impressionado com a fé de Davi, mas ainda tentou ajudar do jeito dele. Ele disse: Tá bom, Davi. Então pega a minha armadura. Pelo menos você vai estar protegido. E lá foi Davi, todo atrapalhado, vestindo a armadura do rei. Mas a armadura era tão grande e pesada que ele mal conseguia andar. Parecia um pinguim tentando dançar. Davi disse: Rei Saul, eu não posso usar isso. Não tô acostumado. Vou lutar do jeito que Deus me ensinou. Ele tirou a armadura, pegou sua funda, foi até um riacho ali perto e escolheu 5 pedrinhas bem lisas. Colocou as pedras no bolso e caminhou em direção ao vale, onde Golias estava esperando. Quando Golias viu Davi chegando, começou a rir tão alto que parecia um trovão. Ele gritou: Vocês mandaram uma criança para lutar comigo? Isso é brincadeira? Vou te esmagar, garoto. Os soldados de Israel, vendo aquele menino tão pequeno na frente do gigante, ficaram com o coração na mão. Mas Davi não tinha medo. Ele olhou bem nos olhos de Golias e disse com uma voz firme: Você vem contra mim com espada, lança e armadura. Mas eu venho em nome do Deus de Israel, o Deus que você desafiou. Hoje, todos vão saber que Deus é quem dá a vitória. Golias ficou furioso e correu na direção de Davi, balançando sua lança gigante. Mas Davi não correu para trás. Ele correu para frente. Pegou uma pedrinha do bolso, colocou na funda, girou, girou, girou bem rápido, e... Zá! Jogou a pedra com toda a força. A pedrinha voou como um foguete e... Pô! Acertou bem na testa de Golias. O gigante, que era tão grande e forte, caiu no chão com um barulhão, como se uma árvore enorme tivesse sido cortada. Ele não se levantou mais. Davi venceu. Os filisteus, quando viram que Golias caiu, saíram correndo, gritando de medo. Os soldados de Israel, que antes estavam tremendo, agora gritaram de alegria e correram atrás dos filisteus. Foi uma grande vitória, e todos sabiam que foi Deus quem ajudou Davi. Depois daquele dia, o rei Saul ficou muito agradecido, e o povo de Israel começou a amar Davi. Se inscreve no canal, ativa as notificações, comenta e compartilha. Que Deus abençoe.